Ele é acriano de Sena Madureira. Tem 40 anos de profissão como jornalista e desses, 35 anos são dedicados ao jornalismo na Amazônia. Nós vamos conversar hoje com Elson Martins. Tudo bom, Elson? Tudo bom. Elson, o que é florestania para você? Olha, eu acho que a florestania é um conceito novo para um sentimento antigo. Para simplificar, a gente diz que a florestania é a cidadania dos povos da floresta. Mas, a meu ver, a florestania transcende esse conceito, essa explicação. Ela seria, assim, um estado de espírito, um modo de ser dos povos da floresta. E o Acre? O que é o Acre para você? O Acre... O que significa esse estado para você? O Acre significa tudo para mim, porque eu posso dizer isso porque eu tenho 62 anos, né? E já vivi muito tempo fora do Acre, né? E sou sempre puxado para me envolver com as coisas daqui, para desejar viver aqui. E eu acho que isso aconteceu por causa da minha ideologia. Quer dizer, eu estou escolhendo uma maneira de viver. E eu acho que a minha formação acreana, de ter nascido em Seringal, ela moldou meu espírito, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa inadaptada para viver numa cidade agitada. Acre, quer dizer, né? eu gosto dessa paisagem, das relações humanas que perduram por aqui, da natureza. E eu não troco isso por nada. E como que é, Elson, ver o Acre morando no Amapá, né, onde você está morando hoje? Como é que é ver o Acre assim, um pouco distante? Eu vejo com muito orgulho, porque eu sei o que está passando aqui. Quer dizer, eu participei dos anos 70, 80, daquele período assim, bastante agitado, conflituoso, né? A luta pela posse da terra. Eu fiz um jornalismo aqui bastante engajado na defesa dos direitos dos povos da floresta e vejo hoje o Acre como um estado que conquista, né? A sua maneira, a sua cultura, a sua tradição está prevalecendo na maneira de ser, quer dizer, está dando lição não só para o país, mas para o mundo, de como a população quer ser diferente e quer achar a sua maneira de ser feliz. E Elson, como que foi fazer jornalismo na Amazônia na década de 70, né? Com tanto conflito, como você viveu, né? Presenciou, e com tantos desafios, né? Porque não existia tanta facilidade como hoje a gente tem, não existia uma internet, um computador. Como é que foi esse desafio na sua vida? Realmente, quando cheguei, eu tenho que explicar um pouco antes. Conte a história, conte a história. Eu estudei aqui em Rio Branco, no Colégio Acreano, até 1959, até o primeiro científico, e saí daqui para estudar fora. Tentei ficar em Belém, acabei indo para o Amapá, onde vivia uma irmã minha, né? Depois de lá eu fui para Belo Horizonte, passei 8 anos, voltei para o Amapá, estudei um pouco de belas artes, de cinema, e sempre fazendo um pouco de jornalismo, até para sobreviver, né? Quer dizer, em Belo Horizonte eu trabalhava como noticiarista de rádio, né? E quando eu voltei, já no final dos anos 60, para começo dos anos 70, eu voltei envolvido com atividades políticas contra o regime militar. E a maneira que eu achei para, assim, fazer a coisa que eu gostava e ao mesmo tempo sobreviver, acreditando na minha utopia, quer dizer, lutando por ela, foi no jornalismo. E sempre com muita dificuldade em termos de me instalar como jornalista, de me consolidar profissionalmente. Naquele período o jornalista não ganhava bem, né? Quer dizer, hoje difícil, também não ganha, mas a realidade era bem mais difícil. Mas mesmo assim eu fui convidado pelo jornal O Estado de São Paulo para vir atuar no Acre como correspondente, como repórter regional. Foi uma grande surpresa, porque ele não sabia que eu era acreano.
Daí, E você ficou muito feliz, muito né? feliz, porque de repente eu vi a possibilidade de voltar para minha terra com um salário bom, né? Com a família e tal. Mas eu confesso que quando eu cheguei aqui, eu estava atuando antes no Pará e no Amapá, né? E quando eu cheguei aqui, eu encontrei uma realidade que eu não imaginava, que era o conflito pela posse da terra. E aí eu comecei uma história bem diferente da que eu vinha fazendo até então, né? Aí como é que foi então esse trabalho? Como é que você se envolveu É. com as pessoas? Houveram empates, né? O que a gente chama os Claro, conflitos e aí eu empates. cheguei aqui exatamente em outubro de 75, né? E quando eu comecei a levantar os primeiros conflitos e fui conhecendo as organizações que estavam já começando a trabalhar esses conflitos, em saber juntar as denúncias com a igreja do Dom Moacir Grec, a CONTAG, eu até me assustei, entende? Eu não esperava assim tanta violência e tanto descaso das autoridades, do Poder Judiciário, com relação às vítimas, né? Os seringueiros que estavam sendo expulsos do seringal, os poceiros. E curioso é que embora eu estivesse representando um grande jornal e soubesse da preocupação ética do jornalista, de ouvir as duas partes, de ser isento e tal, eu não consegui ser isento, porque de repente parece que toda a minha origem de seringal... Mas existe isenção no jornalismo? Eu acho que não, na verdade acho que não. Existe? Né? Não existe. Mas a gente pode dissimular um pouco, né? Você trabalhar Procurar eticamente. ser o mais ético possível, acho que é o mais correto, né? Exatamente. Mas o fato é que a minha identidade, quer dizer, eu cobrindo como jornalista aqueles conflitos e de um lado, né? Tinha os seringueiros sendo violentados, sabe, sem nenhum direito, sabe? E isso me veio uma carga, quer dizer, aquelas pessoas ali eram meus irmãos de seringal, eram pessoas da minha infância, aquilo era uma violência contra a minha origem. E eu me identifiquei com isso, embora eu ouvisse os dois lados, mas eu carreguei na denúncia do fato que era verdadeiro, eu carreguei... Você não inventou nada, tudo que você registrou. Não inventei nada, eu registrei, mas registrei com emoção, com verdade e emoção. Com verdade né? e emoção. Isso pesou muito. Né? Então, como eu fui o primeiro jornalista naquela época a chegar e começar a tratar dessas questões, era tão... a imprensa era tão alheia a essas questões na época, outubro de 75, que a cidade, aqui na capital do estado, e eu acho que também nas cidades do interior, não considerava que existiam índios, que ainda existia índio no Acre. Não se acreditava mais nisso. Não se falava, não, índio não existe isso mais. Era uma coisa ruim do passado, né? E eu também comecei a levantar a questão indígena. E os seringueiros, então, eles não tinham voz para nada. Eles, os fazendeiros que haviam comprado os seringais e chegavam com um documento geralmente falso, apresentado por advogados espertos, eles tinham a conivência dos policiais e o seringueiro ficou indefeso, assustado, né? E eu comecei também a me informar com a CONTAG, com alguns advogados da CONTAG, de que a coisa não era assim, que eles tinham direito e tal. E isso acabou iniciando um ponto de vista na cidade, a conscientização da cidade para o valor, para o direito do seringueiro, do índio, né? Se você era, então, praticamente sozinho como jornalista, não existiam outros jornalistas que se somavam a você? Que jornais estavam aqui naquele momento? O jornal que funcionava naquele momento era o Diário, era o Rio Branco. Mas o Rio Branco não tinha uma redação formada, não tinha um corpo de repórteres. As versões eram narradas ali na mesa do editor, e eram versões oficiais de quem estava dominando o Estado naquela época, o poder naquela época. O Acre acabara de sair do governo do Vanderlei Dantas, que foi considerado o governo dos bois,
Quer dizer, foi o governo que abriu as portas do Acre para os pecuaristas do Sul, os pseudos empresários e tal. Trocando seringueiro por boi no mato, né? Então o poder do boi, o poder do pecuarista, né? E aí entravam os políticos interesseiros, os policiais corruptos, os juízes corruptos também, os advogados coniventes com toda uma trama contra o excluído, né? O seringueiro não tinha nem noção do seu direito, né? Não conhecia o Estatuto da Terra, não conhecia o Código Civil, nada. Era uma presa fácil. E eu acho que a imprensa ajudou a mudar isso. E depois de mim chegou o Silvio Martinello, que começou a atuar como correspondente do Jornal do Brasil. Então eram 2 grandes jornais com 2 correspondentes. Ou seja, as notícias tinha uma reação muito mais lá fora do que aqui dentro. Claro, né? Claro. E repercutia muito lá fora. Repercutia muito mais lá. E às vezes repercutia aqui porque tinha repercutido lá fora. O que sai na grande imprensa, no Acre aqui também tem que Aí depois atenção. disso, já no final dos anos 70, 78, 79, nós criamos o Varadouro, depois veio o Repiquete. Conta um pouquinho da história do Varadouro e da importância dele para você hoje, né? Depois de olhar para trás assim e ver o quanto foi importante o Varadouro. O Varadouro, os conflitos, quando nós começamos a mexer com os conflitos, veio tudo à tona, né? Então, antes ele já existiu, mas era tudo camuflado. Não chegava na capital, não chegava a ser notícia, né? Então, quando nós começamos a trabalhar isso a nível de imprensa, eles se ampliaram. Era violência em todo o estado, todos os municípios. Ou seja, não era coisa só da capital ou só de Chapuri, não, né? Era queima de barraco, entupimento de varadouro, tinha seringais que o dono, bem distante que o dono já tinha chegado, já tinha expulsado as famílias todas, né? Então isso veio na medida em que nós começamos a levantar os fatos e a CONTAG receber a denúncia através dos agentes sindicais, né? Dos delegados sindicais, a igreja com suas 500 comunidades eclesiais de base, trazendo, porque já tinha um veículo para tornar público isso, foi uma coisa muito importante. Depois vem o Wilson Pinheiro, Chico Mendes. Então havia uma preocupação muito forte da igreja e de alguns segmentos progressistas e de pessoas da universidade de ter um jornal que fosse diferente de o Rio Branco, por exemplo. Um jornal que trabalhasse mais essa versão do excluído, do violentado, né? E aí nós começamos a discutir esse jornal, foram 6 meses de discussões exaustivas e tal, até que um dia eu, o Silvio Martinello, o Antônio Marmo, outro jornalista que acabou chegando depois, e mais umas pessoas que já estavam aqui, disseram, olha, vamos acabar com discussão e vamos fazer o jornal. Como fazer um jornal naquele momento? Pois aí foi difícil, né? Mas aí a igreja nos ajudou, nos emprestou um dinheiro que nós nunca pagamos. Mas aí nós fomos atrás de uma gráfica. Naquela época não existia computador. Era muito difícil. Conseguimos tirar o primeiro exemplar na imprensa oficial com a anuência do Geraldo Mesquita, que era governador na época, né? E teve essa abertura, né? Teve essa abertura para a gente tirar o primeiro, mas ele não gostou, ele se assustou com o tom do jornal e impediu que tirasse o segundo. Aí nós tiramos o segundo no jornal Rio Branco, porque eu e o Silvio já estávamos lá como repórteres, já fazendo alguma coisa, e eles abriram meio cismados. De grandes jornais, né? Não dava isso. Então tiramos o segundo, mas o dono também, pressão dos fazendeiros e tal, né? Não quis tirar o terceiro. Aí nós começamos a peregrinação. Rondônia, Manaus, Brasília, São Paulo, Varadouro foi tirado em várias capitais, né? Todos esses estados ajudaram. Eu nem vou contar a dificuldade que foi tirar aqui os primeiros números. Quantos números eram tirados, assim? Porque o jornal que teve uma história fantástica. Era mensal o jornal. Mensal. E nós chegamos a tirar até 7.000 exemplares. Nossa, tudo isso, naquele momento. Naquele momento. Essa foi uma repercussão. Quase todo mundo lia o jornal aqui em Rio Branco. Repercussão incrível. Nós até nos demos o trabalho de
num dia de circulação do Varadouro, ficar observando. A cidade parece que era bem menos gente naquela época. Por isso né? que eu estou falando, 7 mil jornais é muito jornal, né? E a gente flagrou até engraxate lendo o jornal, sabe? É impressionante, era assim, como se fosse, quem lembra da imprensa alternativa e lembra do Pasquim nas grandes cidades, quando chegava na banca, o pessoal corria para a banca, né? Eu acho que o Varadouro teve essa repercussão, né? Esse efeito, né? Elson, tinha o Varadouro naquele momento, mas não teve outros veículos que ajudou a essa equipe, a vocês, a divulgar um pouco mais o que acontecia no Acre naquele momento? Não, na realidade eu estou até cometendo uma injustiça por não lembrar do Nós Irmãos. Da igreja, né? Da igreja, né? Quer dizer, era o jornal que antecedeu... Acho que até hoje ainda existe. O jornal antecedeu o Varadouro. Então, por que a discussão se deu dentro da igreja para criar um jornal? Porque o Dom Moacir percebeu que o Nós Irmãos tinha uma boa circulação, era um jornal importante, mas dentro do âmbito da igreja. Quer dizer, o cidadão comum, o funcionário público, não ia atrás de um jornalzinho mimeografado. Né? Ele precisava de ter um jornal que tivesse as características de jornal mesmo, como o Jornal Rio Branco, e que tivesse uma linha editorial diferente, coragem de denunciar as coisas que o Nós Irmãos já denunciava. E também o Nós Irmãos recebia muito as informações dos delegados das comunidades eclesiais de base, mas eles não eram jornalistas, né? Não, então, informação mesmo. Informaçãozinha, mas perdia muito do impacto de um jornalista trabalhar um fato e ouvir mais versões e tal, e dar uma redação mais impactante para a coisa. Mas o Nós Irmãos foi o jornal que antecedeu o Varadouro e continuou, quer dizer, era o Varadouro e o Nós Irmãos cumprindo essa função. Depois veio o Repiquete, depois veio a Gazeta, que era um jornal, inicialmente um jornal dos fazendeiros, do grupo de Porto Velho, mas que acabou fechando porque não encontrou apoio no governo Geraldo Mesquita. E foi junto também com o Rio Branco, né? Ficaram... aliás, Rio Branco é o jornal mais antigo, vários outros também passaram por essa história, né? Do jornalismo. Aí a Gazeta chegou para ser o segundo jornal diário aqui, né? Ele já era diário. Já começou a circular como jornal diário, mas era de um grupo de Porto Velho com os mesmos interesses de divulgar versões que rendiam grana para manter o jornal. E como o governo Geraldo Mesquita era um governo com forte identidade acreana, acho que o Mesquita teve esse mérito, ele começou a perceber que havia uma injustiça com os povos do Acre, né? Que o rumo do Acre não era aquele, e ele começou a travar essas coisas, entendeu? E aí o jornal praticamente faliu. Quando ele estava já falindo, era o tempo que a imprensa alternativa no país todo, e o Varadouro era um jornal alternativo, estavam também perdendo a importância, a força, porque a censura do regime militar estava sendo retirada dos grandes jornais do país. Então aqueles assuntos que eram só tratados corajosamente pela imprensa alternativa voltaram a ser tratados pelos grandes jornais com muito mais estrutura. Então, de certa forma, houve um esvaziamento. A ditadura teve essa contribuição, foi? Exatamente. Quer dizer, para o alternativo não deu mais condições de sobreviver. Não, não teve mais. Então, até o pessoal que trabalhava na imprensa alternativa começou a trabalhar na grande imprensa, que voltou a tratar dos assuntos gerais sem medo, né? Então, foi isso. Agora, eu acho que a imprensa alternativa deixou uma lição que até hoje ela deveria ser aproveitada, aprendida, né? Que é a solidariedade. Era uma rede nacional de pequenos jornais, de jornalistas que trabalhavam sem recursos, sem remuneração,
Era um jornalismo militante, militante, né? jornalismo militante, e essa rede toda se entendendo e querendo ajudar o outro jornalzinho que estava lá nos confins do mundo, entendeu? E o Varadouro recebia esse tipo de ajuda. E o Acre, você acabou mostrando o Acre bem cedo para o Brasil, não foi? Claro, via a imprensa oficial, da forma que você trabalhou nesse período, né? Aí eu acho que a imprensa, ela mostrando os conflitos, que infelizmente naquele momento era... Ela contribuiu, né, para trazer o conflito que estava escondido, camuflado, desnudou. Né? E aí os universitários, os pesquisadores, os cientistas sociais, todo mundo começou a somar, né, as ONGs, né, ampliar a denúncia e eu acho que foi uma coisa... Aí veio Chico Mendes, os sindicatos... Como é que foi essa história do surgimento do Chico Mendes como uma liderança naquele período? O Chico Mendes, ele começou a atuar quase na mesma época em que nós começamos a trabalhar com a imprensa, né? Porque ele apareceu na inauguração do primeiro sindicato dos trabalhadores rurais, que foi o de Brasileia. E ele... Com o Wilson Pinheiro, né? Ainda não era nem o Wilson Pinheiro, a CONTAG que estava organizando todos os sindicatos, CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E o João Maia, que era o delegado regional da CONTAG, e o Pedro Marques, que era o João Maia que foi deputado, né? João Maia que foi deputado, e o Pedro Marques, que era o advogado contratado pela CONTAG. Então, esses dois, nessa época, desempenharam um papel importante. E então na fundação, na organização do sindicato de Brasileia, o Chico apareceu se oferecendo para ajudar na organização. E aí ele cuidava da papelada e na hora das reuniões para expor a dimensão dos conflitos, ele falava muito bem, ele colocava com muita propriedade e a CONTAG começou a ter o Chico como uma fonte confiável, né? E o Chico, muito inteligente, ele percebeu que a imprensa era um grande aliado. E ele sempre teve claro que para que o movimento dos seringueiros crescesse, era preciso que o povo da cidade tivesse informações. Então ele procurava o jornalista, ele me procurava o tempo todo. Nessa época, procurava o Silvio. Em todos os canais ele procurava para veicular a luta deles. E então, acho que nesse momento, acho que o desenvolvimento sustentável começava a se desenhar, né? Como é que você vê essa proposta de desenvolvimento Eu escrevi outro dia alguma coisa dizendo assim que a base, né, do conceito de sustentabilidade na Amazônia nasceu aí. Que eu acho que a história do Acre, esse estilo de vida dos povos da floresta, nesse estilo de vida já está embutido o conceito de sustentabilidade, se não o conceito, o sentimento de sustentabilidade, porque o homem do Acre, ele valoriza a natureza, ele respeita, ele ama a natureza. Sabe? Ele a entende, né? Ele entende ela, ele sabe a importância dela, ele respeita. Né? E eu acho que isso é um princípio, é um conceito, é um princípio de sustentabilidade. E como é que você está vendo hoje a imprensa, né? Hoje a imprensa no nosso estado? Eu vejo... Muita gente naquele momento ainda está trabalhando, ainda está nativa. Mas eu vejo a imprensa com um certo desencanto. Sabe? Por quê? Porque eu acho que ela mudou muito, ela se afastou dessa luta dos anos 70, 80, que foi uma luta vencedora. Você tem hoje, apesar da morte de Wilson Pinheiro, de Chico Mendes, eles são mártires, né, dessa luta, mas o Acre avançou muito. O Acre hoje tem uma marina no Senado, o Tião Viana tem um governo da floresta, né? Entende? Que isso é muito significativo. Então, mas a imprensa parece que não está percebendo a importância disso. Quer dizer, eu acho que o conflito ganhou novas formas, mas não se extinguiu. A que se deve isso, Ele então? se sofisticou. Acho que houve... você sabe que o conflito foi criado com a migração de cima para baixo, do poder de gente poderosa, né, de uma política
de reocupação do Acre com um modelo pensado lá fora e tal. Mas gente que tinha dinheiro ou sabia arrancar dinheiro público e transformar isso em poder contra a população, contra os povos da floresta. Seria o não respeito aos povos da floresta? Com certeza, é interesse mesmo. Era fácil você chegar aqui com incentivos fiscais e se tornar um grande fazendeiro, né? Porque você sabia onde buscar, sabia movimentar os papéis, né? Sabia chegar aos advogados, aos juízes, aos políticos. Né? Então acho que houve um avanço também desses novos pioneiros, dessa que nós chegamos a chamar de revoada de jacus na época, né? Eles ganharam espaço também. Tanto que você vê, hoje o Acre está cheio de grandes fazendas, você não pode ignorar hoje que hoje a pecuária faz parte da economia do Acre, não é verdade? Então, mas eles não estão só na pecuária, eles estão no comércio, eles estão na política, entende? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Mas a imprensa, ela modificou-se muito, ela deixou de lado o que eu chamo de acreanidade, né? E o que é isso, acreanidade? Pois é, a acreanidade eu acho que é a palavra prima irmã de florestania. É exatamente... É sentimento? O que é isso? É sentimento, é conceito, eu acho que são... O que é isso para você? Formas, são elementos da economia, da cultura, da história, entende? Reúne tudo nesse conceito de acreanidade. É uma maneira de encarar a vida. Eu acho que nós podemos... vou voltar um pouquinho. Nós temos 100 anos de história, nós estamos completando agora. Né? Então nós temos, nesses 100 anos, lições a dar e lições a receber. Quer dizer, nós temos que aprender com os que vêm de fora, com os que chegam bem intencionados, e temos também lições a dar. Mas geralmente, quem vem de fora, acho que nós só temos que aprender e esquecer o que nós somos. Mas o mais forte é exatamente o que nós somos. Eu acho que a acreanidade é isso. A nossa história agarra dos nossos... Mas nós somos resistentes, né? Somos muitos e acho que nós estamos vencendo, né? Entende? Eu vejo agora muito animado, né, com o que nós estamos vivendo hoje, com o governo da floresta e a sustentabilidade que começa a ter assim, expressões concretas, né? Por exemplo, o caso das fábricas começando a aparecer em Chapuri, fábrica de beneficiamento de castanha, da borracha, o incentivo da borracha, que é uma coisa que já não é mais só um fator de economia, mas é cultural. Acho que todos nós temos a borracha na cabeça. É a nossa sabe? identidade. Nossa né? identidade. Entende? E agora o que há de mais novo, que eu acho que é uma coisa que a gente, todos os acrianos, tem que refletir muito bem. Quer dizer, a floresta é o nosso petróleo. Entende? E é um produto renovável. Se nós soubermos tratar da floresta com a ciência que está aí, com as experiências que já existem, os modelos já testados que você pode, de manejo florestal. Então nós vamos nos tornar um estado extremamente rico. Agora, o importante é que isso aconteça agora, quando nós temos condições de gerar uma riqueza para nós mesmos, porque antes só se pensava em gerar riqueza para fora. A integração do nosso estado está se dando muito devagar até, né? Agora que se tem um avanço com a construção das estradas, com um polo moveleiro, modelo que tem em Chapuri, né? Uma série de ações que estão sendo desenvolvidas. Mas eu acho que agora está acontecendo de forma avassaladora e correta. Porque se nós recuarmos um pouco, digamos, 50 anos atrás, quando a gente vê filmes aí, registros, documentários sobre como atuaram alguns governos, Guilmar Santos. Você pega na história um pouco, pega na história e você vê que havia uma preocupação, talvez até pelo isolamento do Estado, de fazer de desenvolver uma coisa que servisse a nós mesmos aqui, que não precisava pensar em termos de grande escala, de grande escala, não, só se justifica se for produção grande. Não, hoje você pode pensar em pequenas produções, mas que vai gerar riqueza aqui, para circular aqui dentro. E mais tarde nós vamos chegar na grande escala de produção, com uma riqueza enorme, mas também já circulando aqui
criando melhores condições de vida para todos os povos da floresta. Aprender a utilizar com sabedoria, inteligência os nossos recursos, né? Às vezes você vende uma bolsa que ela vende na realidade uma ideia, né? E nesse milênio do conhecimento, às vezes, como você apresenta um produto, a forma como ele é colocado no mercado, ele gera muito mais valor ao produto, né? Não é simplesmente industrializar, é sim mostrar algo Então mais, eu né? coloco tudo isso, né? Tudo que a gente percebe que é de bom e que a gente pode desenvolver dentro desse conceito de florestania. Quer dizer, esse aprendizado de 100 anos que índios, seringueiros, ribeirinhos têm da floresta, eu acho que isso é um conhecimento enorme, sabe? Que a gente, isso em termos de saber conhecer os animais, conhecer as plantas, conhecer conhecer o tempo, como funcionam as enchentes, né? Eu acho que isso é um conhecimento que até a biotecnologia está se apropriando disso, né? Quanto medicamento, quanto perfume, quanto alimento, né? Quanta coisa mais moderníssima está surgindo por conta desse aprendizado dos povos da floresta, que os cientistas chegam, ouvem e avançam, sei lá, 50, 100 anos, que seria o tempo de uma descoberta tão preciosa dessa. Então, ele está se valendo de um conhecimento que nós, porque fomos ensinados a não valorizar o que somos, né, deixamos se perder, ou está se perdendo. Mas agora eu acho que está havendo uma remexida. Acho que a florestania, ela faz remexer isso tudo. Elson, o que você teria a dizer, então, para as pessoas que estão no jornalismo hoje, que pretendem entrar? Hoje a Universidade do Acre tem o curso de jornalismo, né? Qual é o conselho assim, que você daria para eles? Qual a orientação? Eu acho que nós temos que fazer um jornalismo voltado para esse mundo ambiental que nós somos, que nós temos, entende? Nós temos que ser todos jornalistas ambientalistas, entende? Nós estamos numa região privilegiada, por exemplo, dentro da Amazônia, que é um ícone mundial, quer dizer, o pessoal costuma dizer que só tem 3 marcas mundiais, né? Jesus Cristo, a Coca-Cola e a Amazônia, né? Então, o mundo inteiro está dentro da área de jornalismo voltado para o que acontece aqui, entende? Eu já vi, navegando na internet, matérias que foram publicadas na revista Outras Palavras, publicadas aqui pela Fundação Cultural, reproduzidas em alemão, francês, inglês, entendeu? Quer dizer, isso está liberado, essa apropriação, essa pirataria na internet está liberada, né? Então, os caras, mas eles acham tão interessante o que se produziu aqui, é um texto novo, é novidade o conteúdo, é novidade a forma, a linguagem adotada, e eles valorizam isso, e nós é que estamos valorizando pouco. Então, se nós somos jornalistas dentro da Amazônia, dentro do Acre, poxa, tanta coisa para você trabalhar, investigar e jogar. Tantas experiências novas acontecendo. Jogar como matéria de peso, não só para a mídia nacional, mas para a mídia internacional. Então, eu acho que nós deveríamos vasculhar esse mundo de conhecimento acreano por excelência. Nós temos que fazer reportagens do interior, das experiências que estão sendo testadas, com ONGs e os projetos do próprio governo, ouvir as pessoas que viveram tanto tempo no Seringal, qual é a visão de mundo que elas têm e esse conhecimento que ela acumulou nesses anos todos da floresta. Isso tudo é novidade. Quer dizer, o cara, como é que
ele caçava uma paca. Tem gente que diz que a paca dorme com a cobra, porque ele tem todo um conhecimento sobre isso. Então, isso são informações preciosas. Não? Eu acho que a imprensa daqui, voltando ao que você perguntou, ela está perdendo muito tempo com picuinhas, sabe? Com discursos carcomidos, sabe? Com provocações de políticos que não têm discurso e que fica se alimentando, fica presente na mídia por conta dessas provocaçõezinhas, sabe? Os novos jornalistas têm que se livrar disso, deixar esses caras para trás, sabe? E fazer nós não temos que estar todo dia jogando para a população coisas assim, sabe, desesperançosas, sabe, gerar tristeza, na realidade. Não tem tanta coisa otimista, boa. Nós temos uma história maravilhosa, nós somos fortes, entende? Nós temos que acreditar nisso e trabalhar em cima disso. Com certeza o povo quer ler isso de manhã, saber assim, nós estamos avançando, nós somos um povo vencedor, né? Elson, como é que você está vendo então esses 100 anos de história do Acre? A gente está em festa, né? A gente está completando 100 anos. Eu acho que é um momento excepcional para a gente tratar de tudo isso, entende? Então tem um governo da floresta que abre um espaço para isso. Então a imprensa tem que perceber isso. Nós temos que dar força para a cultura, para expressar esse sentimento de acrenidade através da cultura, sabe? A política é importante porque ela toma decisões, ela facilita, ela encontra atalho para que as coisas aconteçam. Mas as coisas vão acontecer através do sentimento, através da arte, né? Através das pessoas empreendedoras, pessoas pequenas, não precisa ser grande empreendedor, entende? E aí você dá uma mexida no Acre todo, sabe? Criar uma efervescência cultural no estado. Eu acho que é o ano, porque nós temos uma história para resgatar e tudo que aconteceu. Foi o único estado que brigou para ser brasileiro. Exatamente. Então a história é bonita, nós temos um hino lindo. A saga, né, dos seringueiros e também dos seringallistas, por que não dizer? Acredito que não foi fácil, né, naquele momento. Não foi nada fácil. Então, a riqueza da biodiversidade que nós temos, que podemos, sem destruir, transformar em riqueza para nós. Então, hoje se tem um conhecimento que se globalizando. Quer dizer, a globalização não é ruim se nós tirarmos proveito dela. Agora, se nós só deixarmos ser explorados, né? Utilizados, expropriados, não interessa, entendeu? Mas acho que é um momento excepcional, né? Esses 100 anos, chegar a esse momento de você contar com as múltiplas possibilidades desse desenvolvimento sustentável. Elson, a gente escreve muito pouco no Acre, registrando a nossa história em livros, né, em documentários. Como é que você avalia, então, a importância da cultura, né, para essa geração e as futuras gerações, a permanência e o resgate da nossa identidade, da nossa cultura? Eu acho que realmente, bem no comecinho até que se escreveu mais, né? Agora eu estou vendo assim que de vez em quando está surgindo a reedição de um livro, algumas né? coisas, né? E isso é positivo, mas eu acho que a gente realmente tem que escrever mais, ou colocar para fora as teses que já foram feitas, que estão engavetadas, né? Na universidade deve ter muita coisa produzida, muita coisa trabalhada, experimentada, que deveria de repente orientar, até influir e ser aproveitado num plano de desenvolvimento, né? Então isso tudo tem que vir à tona agora, mas também a gente precisa perder a inibição, os artistas, os poetas, os escritores, de colocar mesmo a coisa no papel. Escrever poesia, fazer música. fazer vídeo, fazer música. É interessante, eu acho que nisso também é interessante levantar uma questão. A gente ficou muito tempo e ainda estamos assim, muito dependente de uma cultura que vem de fora para dentro, entende? Eu acho assim que quando a gente fala de identidade acreana, né, é bom a gente ter consciência de que isso é diferente de uma identidade nacional, porque a história mesmo está dizendo que nós sempre fomos excluídos, né? Desde a Revolução, porque o governo federal estava contra nós também.
Quer dizer, se você examinar todo esse período, quer dizer, o governo sempre planejou para outras regiões, mas nada para o Acre. Eu acho que é a primeira vez que se planeja mesmo uma coisa para os povos da floresta. Nós lutamos para ser brasileiros, mas o Brasil não lutou para que o Acre fosse do Brasil. E tem um fato que eu gosto de citar, que aconteceu em 2000. O Unicef considerou a vila de Taumaturgo, por exemplo, o município de Taumaturgo, entre 5.300 municípios brasileiros, aquele com menor índice de desenvolvimento infantil. Quer dizer, as crianças de Taumaturgo estão péssimas, estão piores. E como que chegaram a essa conclusão? Pois né? é, não é que verdade. Parâmetros foram utilizados? E não é verdade, porque a gente sabe que em Taumaturgo as crianças é um município que está amparado por leis ambientais, por reservas ambientais, presença indígena muito forte, ONGs atuando lá dentro, as crianças vão muito bem, obrigado, com saúde, estudando. A maioria das crianças índias falam 2 idiomas, porque isso é bilíngue, né? Agora é bilíngue. Entende? E são saudáveis, tomam banho no rio, né? Comem frutos da floresta, não tem esse baixo índice que o índice. Agora por quê? Porque eles usam parâmetros diferentes. De outros estados. Então, quando eu vi essa notícia, eu até mandei um recadinho para o Binho, que ficou chocado também, né? Secretário de Educação. E eu narrei uma experiência pessoal minha, que quando eu estava saindo do Seringal. Eu, com 12 anos, meus pais mandaram para mim estudar uma irmã que morava em Sena Madureira e me entregaram ao dono de um batelão que estava descendo no Rio Iaco, né? Quer dizer, quando chegou o dia de eu descer, quer dizer, quando o batelão foi descendo e que dobrou a curva do rio, que eu não vi mais o meu Seringal, eu fiquei num desespero. O coração apertou. Desespero, era assim, como se eu estivesse querendo me agarrar nos troncos, raízes da floresta dos dois lados, assim, sabe, criança, né? Então eu disse que eu cheguei na cidade, sei lá, 3, 4, 5 dias depois, com a minha alma dilacerada, quer dizer, o meu mundo todo mais bonito, mais desejado, ficou para trás. Então o que é isso? Quer dizer, se eu criança tinha esse sentimento, e esse sentimento tão grande só pode ter se gerado por uma grande perda, né? Então a gente precisa ficar atento para isso. Nós temos coisas preciosas que nós não podemos perder, né? E muitas vezes o conhecimento que vem de fora nos empurra para perder esse conhecimento. Nós temos que ir de novo ao reencontro desse conhecimento, valorizar e dizer, bom, o conhecimento que vem de fora, nós vamos aproveitar o que é bom, mas o que é ruim fica para lá mesmo, entendeu? Então, mas eu acho que o que há de melhor já está aqui com a gente, muito perto. A gente tem que trabalhar isso. Elson, na Amazônia, só o Acre e o Amapá, a gente já consegue identificar que rumo que estão tomando, né? Assim, que opção que fizeram. Foi pela floresta, né? Uma opção de desenvolvimento sustentável. Como é que você avalia a experiência do Amapá, né? Que já tem 2 administrações, né? E a experiência do Acre? O Amapá realmente teve a felicidade de ter assim, um governador muito impetuoso, ideológico, apaixonado pela sua terra, ele é amapaense, né? E com experiência, perseguido pelo regime militar, esteve no exílio. Verdade que ele esteve no Acre também? Ele esteve no Acre, ele trabalhou em Cruzeiro do Sul como subsecretário de Desenvolvimento Agrário, né? E fez um trabalho muito bom lá de organização dos produtores, criou feiras livres. Então ele, aliás, o Capiberibe é muito amigo meu e eu estou lá ainda porque eu tenho uma amizade muito grande, eu sou uma espécie de assessor dele, né? E agora não, porque eu tenho um jornal lá, mas de qualquer maneira nós trabalhamos juntos, nós temos identidade, né? E eu acho que o Amapá, 4 anos na frente do Acre, como governo de desenvolvimento sustentável, já tem lições maravilhosas para dar, né? Mas o Acre ele é mais preparado, eu já disse isso em artigo. O Acre tem uma massa crítica muito maior e tem uma história que vem desde os anos 70, de organização, de luta, de saber o que quer, sabe? Então eu acho que os 2 estados eles se somam e ampliam esse desejo de sustentabilidade na Amazônia, que também já está acontecendo em outros estados, só que não como proposta política. Quer dizer, a política é importante,
O CAPI ensina muito isso. A política, ela toma decisões importantes, ela faz acontecer. Né? Então, por exemplo, Ou seja, no a política Pará, não é no ruim, Amazonas, tem em Rondônia, em Roraima, em Tocantins, tem ONGs trabalhando, fazendo experiências maravilhosas, mas não como política de governo, porque os governos não querem fazer. É um governo paralelo, acaba sendo um governo paralelo. Exato, mas sem força, sem força. dinheiro. Agora, quando você chega ao governo de fato, e você tem poder e tem dinheiro para fazer, e a vontade política de fazer, as coisas acontecem. Eu acho que isso vai acontecer na Amazônia toda. Pode demorar um pouquinho em algumas áreas, mas já está acontecendo no Acre, no Amapá, e vai acontecer na Amazônia toda. Que bom, né, Elcio? Que bom que isso tudo está acontecendo, que a gente pode hoje estar contando a história, né? Isso. E eu gostaria de agradecer essa entrevista. Acho que foi assim muito esclarecedora, né? A gente dá essa contribuição do resgate também da história, tanto do jornalismo quanto da nossa história acriana, né? Nosso modo acriano de ser. E você expressa uma paixão muito grande pelo Acre. Isso é muito positivo. Tá bom. Muito obrigada, Elcio. Eu também gostei de dar entrevista, que não é meu forte, eu prefiro estar escrevendo. Obrigada.